Boa noite, e aqui vamos nós mais uma vez para um novo episódio da nossa série Credo dos Apóstolos. Vamos ler juntos o Credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui para mais uma vez olharmos para a Tua Palavra por intermédio do Credo dos Apóstolos, que isso nos leve a considerar melhor quem o Senhor é, quem nós somos, e assim podemos mais precisamente apurar as necessidades que temos, os ajustes que precisamos fazer. Esteja conosco. Me ajude a ser claro. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, nós terminamos a primeira parte do Credo. Afirmamos que este Deus subsiste em três pessoas, sendo o Pai uma delas. E que Ele é todo-poderoso, Ele é soberano e opera como quer e quando quer, mas nunca ferindo o seu caráter, que é amoroso, misericordioso, gracioso, justo. Também vimos que Ele é o Criador do céu e da terra. Tudo que existe foi criado para Ele e por Ele. Hoje nós vamos começar a conversar especificamente sobre a segunda pessoa da Trindade, a saber, Jesus Cristo. Mas antes disso, eu queria escutar de vocês. Se você tivesse que fazer uma afirmação que diz respeito a Jesus Cristo, qual seria ela? E essas afirmações que vocês fizeram, elas são bíblicas? Ela é uma verdade? É uma afirmação que está na palavra de Deus? Agora, você não precisa responder essa pergunta, mas pense nisso. Você saberia confirmar a sua afirmação, o local onde ela está na palavra de Deus? A segunda parte do Credo dos Apóstolos começa assim: Eu creio em Jesus Cristo. Por que vocês acham que eu pedi para vocês fazerem uma afirmação sobre Jesus? Sim, por parte é exatamente isso, para que eu percebesse o quanto vocês conhecem, ou pelo menos se aquilo que vocês conhecem é realmente respaldado pela palavra de Deus. O credo afirma: creio em Jesus Cristo, mas a pergunta é: quem é esse Jesus em quem eu creio ou devo crer? No Brasil, por exemplo, as pessoas falam muito sobre Deus. Elas dizem: se Deus quiser, vai com Deus. Deus te abençoe, só por Deus. Quando você diz, se é que você diz uma frase assim, você diz consciente de quem é esse Deus? Você sabe quem é esse Deus? Como podemos saber quem é Deus? Veja o que a Bíblia diz sobre como podemos saber quem é Deus. João capítulo 12, versículo 45, nós lemos: pois quando vem a mim, vem, do verbo ver, aquele que me enviou. E aqui é Jesus dizendo, em outras palavras, observe bem quem eu sou, então você saberá, ou você sabe quem é Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, na primeira parte é dito: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é.
Em Jesus, no Filho, nós temos a expressão exata de quem Deus é. Queridos, atentem-se a isso. E eu não quero aqui julgar ninguém, mas eu quero cutucar a todos nós para pensar. Se você e eu não sabemos quem é Jesus, então você não sabe quem é Deus. E se você não sabe quem é Deus, então quem é o Deus que você fala ao dizer, se Deus quiser, vai com Deus, Deus te abençoe, só por Deus. O apóstolo Paulo escreveu, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, em Colossenses 1,15. Não podemos ver o Pai porque ele é invisível, mas ao ver o Filho, nós vemos o Pai, porque o Filho é a imagem do Deus invisível. Vocês sabem a razão pela qual Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos de sua época? Não? Então veja só, em João 5, versículos 16 a 18, nós lemos: Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: Meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Os líderes religiosos tinham a perspectiva que Jesus violava as leis referentes à guarda do sábado, tanto quanto tinham a perspectiva que ele se dizia ser igual a Deus. Eles estavam errados quanto a Jesus violar o sábado, porque impuseram muitos pré-requisitos que não eram bíblicos para guardá-lo e faziam uma avaliação dessa violação com base nessa tradição de homens. Então não é que ele quebrava a lei estabelecida por Deus pelo sábado, mas ele violava as leis que os homens impuseram, leis pesadas e que não eram bíblicas. Porém, eles estavam certos quanto a Jesus afirmar que era filho de Deus e, consequentemente, ser igual ao próprio Deus. Percebam então que, se eu vejo Jesus, eu vejo Deus. Se eu vejo Jesus, eu vejo a expressão exata de quem Deus é. Se eu vejo Jesus, eu vejo a imagem do Deus invisível. Se eu vejo Jesus, eu vejo um ser igual a Deus. Vocês aqui destacaram algumas características, fizeram algumas afirmações a respeito de quem Jesus é. E elas são afirmações bíblicas. Vocês fizeram afirmações que a palavra de Deus diz a respeito de quem Cristo, de quem Jesus é. E eu perguntei, como é possível conhecer a Deus? A questão também é, como é possível conhecer a Deus sem conhecer Jesus? E hoje eu quero explicar duas dessas características que estão expressas no Credo dos Apóstolos. Veja, essa tabela são as afirmações que o Credo dos Apóstolos faz a respeito de Jesus. Eu quero com vocês ver essas duas primeiras. Antes disso, alguém de vocês mencionou que o próprio nome de Jesus, Jesus Cristo, né? Já disseram, Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas no próprio nome já tem afirmações a respeito de quem Cristo é. É verdade. Jesus é uma forma grega do significado do nome Josué, hebraico, que significa Deus salva. E Cristo é a palavra grega que representa Messias do Antigo Testamento, que significa o ungido de Deus. É verdade. E agora, então vamos dar uma olhada novamente nessa segunda parte do Credo dos Apóstolos, que diz, eu creio em Jesus Cristo, e começa, seu único Filho, nosso Senhor. Vamos começar com o único Filho.
Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O que significa a expressão único Filho do Credo dos Apóstolos? Uma das passagens mais conhecidas e memorizadas entre os cristãos é exatamente essa que nós lemos, João 3,16. Vamos dar uma olhadinha em diferentes versões dela. Olha só. A primeira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A NVI também traz Filho unigênito. Por que essa palavra unigênito? Porque ela é praticamente uma transliteração da palavra grega. Dá uma olhada no slide. Monogene. E essa palavra é composta por duas. Mono, que significa uno, e gene, que significa gerado. Mas o que vocês pensam, ou qual a primeira coisa que vem à mente de vocês quando vocês leem, né, unigênito? Exatamente isso. Pensamos em algo criado. E este não era o caso de Jesus. E para falar dessa palavra à altura do quanto existe escrito sobre ela, nós passaremos muito mais tempo do que dispomos juntos essa noite. Por isso, aqui vale uma boa aplicação disso. Nunca pensem no nosso tempo de estudo bíblico juntos como suficiente para vocês se alimentarem da palavra de Deus, ok? Mas eu quero ver essa palavra com vocês de 3 aspectos, né? A respeito da origem, da singularidade de Jesus e quão querido era e é Jesus. Em primeiro lugar, ao pensarmos em origem, teólogos dizem que Jesus é eternamente gerado pelo Pai. Foi Orígenes, cristão e teólogo do 3º século, que cunhou essa expressão. E ela representa a eterna relação de pai para filho e de filho para com o pai. Essa relação que eternamente existe. O filho é eternamente filho para o pai, enquanto o pai é eternamente filho para o filho. O pai é eternamente pai para o filho. Não pense aqui em origem como um ponto inicial na história. Ok? Em segundo lugar, Jesus é o único filho desse tipo que Deus tem. Por exemplo, ele tem outros filhos. Se você crê em Cristo, você também é um filho de Deus. Mas nenhum de nós, crentes em Cristo, é como o próprio Jesus. Ninguém tem a intimidade que Jesus tem com o Pai. Ninguém conhece o Pai como Jesus conhece. Nenhum de nós aqui, crentes em Cristo, é o caminho da salvação, é o meio da salvação como Jesus. Ou o veículo que proporciona a salvação. A glória desse Filho Jesus não é como a de nenhum outro filho. E por fim, esse Filho, ele é especialmente amado. Somos todos amados, mas Jesus é especialmente amado, especialmente querido pelo Pai. Dá uma olhada no uso dessa mesma palavra grega no texto de Hebreus 11:17, que diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Aqui o monogene. Deixa eu perguntar para vocês. Isaque era o único filho de Abraão? Exatamente, não. Sabemos que antes de Isaque, Abraão teve Ismael. Mas o que Isaque era para Abraão? Ele era o filho querido de Abraão, o filho amado, que nasceu em sua velhice, que nasceu da sua esposa Sara. Era o filho da promessa. Isaque era, podemos dizer assim, também o único filho daquele tipo. Não havia outro como Isaque. E talvez, portanto, ele era o querido. Então essa palavra unigênito, ela também traz esse sentimento e esse sentido de que Jesus era alguém especial, era alguém querido, alguém amado pelo Pai. Então, novamente,
né? A gente viu então Filho unigênito, e as versões mais antigas trazem essa expressão, Filho unigênito. Olha só na nova tradução linguagem de hoje já, a nossa terceira opção no slide, que deu o seu único Filho. Eu estou ciente que grande parte da população lusofônica, os que falam português, ao ler unigênito vai ficar sem entender. E de fato será tentada a acreditar em algo que não é verdade, que Jesus foi criado. E lembre-se, esse não é o significado de monogenes. Em razão disso, eu prefiro a tradução Filho único, como escolhido pela versão católica ou a nova versão transformadora. Veja só. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único. Eu acredito que assim, Filho único, olha no slide. Filho único. É uma tradução que se aproxima melhor do significado original e minimiza a possibilidade de causar algum erro de interpretação. De fato, eu estou mais preocupado aqui com a possibilidade de alguém se equivocar ao entender o que significa unigênito do que a precisão ou toda a semântica, né, o significado todo de monogenes ali, a compreensão do leitor. Enfim, uma outra afirmação a respeito de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que pensar desse significado? Semelhantemente, eu vou trazer aqui para vocês o grego, porque esse é um título de Deus para Jesus. Kyrios. Senhor. Mas sabe também quem era visto como Kyrios, como Senhor no tempo de Jesus? O imperador romano, César. Veja só o texto de Romanos 10. Diz assim: e essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Paulo não está dizendo aqui que devemos ter Jesus meramente como supremo líder para que sejamos salvos. Ele está dizendo algo ainda mais distintivo, que a salvação depende do reconhecimento que Jesus é o próprio Deus. Essa era a compreensão que o povo romano devia ter a respeito do César, de que ele havia sido escolhido pelas divindades, que ele era representante divino na terra. O apóstolo João escreveu em 1,14: a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Então perceba que Jesus é, de fato, Deus encarnado. Cuidado aqui, tá? Para não pensar em reencarnado. Tá? Encarnação e reencarnação não tem nada a ver uma coisa aqui com a outra. Queridos, não quero perder o foco do nosso tempo aqui, simplesmente explicar o significado dessas expressões. Tá? Vamos voltar na declaração apostólica de Romanos. Veja. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar, se você afirmar, se você dizer com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você confessar, como diz algumas versões, com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. Declarar ou confessar, como eu falei, dizem algumas outras versões, é a externalização do que há dentro de nós. A boca fala do que o coração está cheio, ou do que está cheio o coração. E se não tivermos os critérios bíblicos sobre quem Jesus realmente é, como poderemos desfrutar da salvação? Olha para essa passagem e se pergunte:
Eu realmente entendo que Jesus é Senhor, que Ele é Deus, que Ele ressurgiu dos mortos. E depois de entender, por que eu não consigo crer numa coisa que eu não entendo o suficiente, eu não saiba da existência, ainda que de forma rústica? Eu preciso crer, eu preciso ter fé. Eu não consigo crer numa coisa que eu não entendo, ou que eu não sei da existência. Olha só como continua essa passagem. Pois é crendo, pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Ser declarado justo e ser salvo são duas facetas da mesma moeda. E crendo, ou é crendo, que desfrutamos disso. Crendo no quê? Crendo em Deus, conforme a Bíblia nos apresenta. Conforme a Bíblia nos apresenta. Quem é este Deus? Este Deus é perfeitamente visto na pessoa de Cristo. O Credo dos Apóstolos, ele escolheu apresentar algumas características de Jesus. Voltando àquele slide. Hoje nós vimos que ele é o único Filho e o nosso Senhor. As características escolhidas pelo autor ou autores do Credo não são exaustivas, mas são essenciais. Conhecer a Cristo apropriadamente é fundamental para estabelecermos comunhão com Deus e vivemos uma vida segundo a vontade dele. Veja só o que Pedro escreve e eu concluo com essa passagem. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção e como? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si. Queridos, à medida que conhecemos mais a Jesus, mais usufruiremos do divino poder de Deus, que nos dá o que necessitamos para uma vida piedosa. Oremos. Senhor Deus, obrigado por, mais uma vez, podemos juntos abrir a palavra de Deus e desfrutarmos de quem e como é Cristo. Pedro escreveu, o apóstolo, a respeito desse desfrute, de nós já temos tudo o que precisamos, mas isso acontece pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para si, a saber, Cristo. Nos ajude a conhecermos cada vez mais Ele, para desfrutarmos de tudo isso que o Senhor tem para nós. Tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, muito obrigado. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.